caro Live Spec, eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a oeste de Noronha, que tem um mamífero aquático como apresentador do mundo. Sejam muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. Aproveita que você está aí, deixa aquela curtida que já vai fortalecer muito aqui o nosso conteúdo, a nossa criação de conteúdo. Aproveita também para compartilhar o nosso conteúdo. Se você está voltando aqui por conta de outros vídeos que você já assistiu, muito obrigado. Ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho para que a nossa palavra chegue a cada vez mais e mais ouvintes e espectadores como você. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha querida Rê Nunes. Muito bem-vinda de volta, Rê. Muito obrigada. Olá, tudo bem, gente? Que delícia estar aqui, olho no olho com vocês, né? Modos de dizer. Foca, obrigada pelo convite. Eu fico honrada e é muito bom estar aqui presencialmente com você hoje. A Rê não é uma convidada, tá, gente? A Rê é participante do nosso podcast. Nós temos um podcast, o Despachado, já há mais de 7 anos. E esse podcast a gente está lá gerando conteúdo de viagens, coisas de dicas e de destinos, tudo muito rico e muito fácil, né, para as pessoas entenderem. E a Rê, ela tá aí no nosso projeto aí há 1 ano e pouquinho, né, colaborando muito aí nessa geração de conteúdo de viagens. E hoje a gente está aqui para bater mais um papo. E hoje eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal, falasse quem é a Rê Nunes, o que você faz, seu canal no YouTube e tudo mais. Fica à vontade. Bom, é o seguinte, gente, Rê Nunes. Eu sou uma advogada que já não faz mais parte do direito há alguns anos, mas uma advogada de formação que trocou, né, a vida jurídica para viver a vida de youtuber. Bom, eu tenho um canal aqui no YouTube, por favor, sigam lá, Rê Nunes. No canal eu falo de minimalismo, dicas financeiras, principalmente para as mulheres. Tem um foco muito importante em moda, tá? Então eu falo na moda inteligente, muito voltada à autoestima das mulheres, ajudar as mulheres a se vestirem melhor, principalmente sabendo usar o que já tem. Hoje o meu trabalho principal é com a parte de consultoria de imagem, trabalhando a imagem aí das mulheres. E a parte mais deliciosa que são as viagens, né? Então tudo... Videologs, seus vlogs, né? Os vlogs que... agradecer, né? A gente tem o mesmo editor, o editor Danilo. Gente, que ele tá dando um show. A gente tá com a última agora temporada de Jordânia. Vão lá assistir, vou deixar o convite. Então a gente registra tudo da viagem, né, Foca? Em detalhes, vida real. Você registra, né? Eu já não posso dizer a mesma coisa, infelizmente. Eu deixo bastante a desejar nesse ponto. Tenho que fazer meu dever de casa, aprender contigo aí. A gente vai combinar e fazer uma viagem junto para eu poder observar na prática como é que funciona isso. E, mais uma vez, muito obrigado. Queria que você também falasse em relação a viagens, como é que começou essa história, de onde vem essa vontade, né, esse desejo de conhecer aí o mundo, o Brasil. Legal. Bom, eu tenho alguns projetos, né? Então eu vou contar. Conta. Bom, é o seguinte, sabe que eu sou relativamente uma viajante tardia, né? Eu entrei para esse mundo, não foi tão jovem assim. Quando eu tinha 30 anos, tá? Meu pai me deu de presente a primeira viagem para a Europa. Antes disso, eu tenho 41, tá? Então, antes disso, eu tinha feito Estados Unidos muitas vezes, até porque no meu trabalho, muitas vezes eu tinha que viajar para lá. Então, era um destino relativamente recorrente. E conhecia alguns países da América do Sul, como Argentina, sabe, Punta del Este, sabe aquele básico, assim. Sim. E aí, mas que vale a pena também pra caramba conhecer. Muito. Mas assim, nem cogitava virar a viajante que eu sou hoje. O que aconteceu? Quando eu fiz os meus 30 anos, meu pai falou, bom, vamos fazer uma viagem familiar pra Europa? Vamos. Meu irmão caiu fora. Não quis ir. Não quis ir, fui eu, meu pai e minha mãe. Quando eu cheguei na Europa, o bichinho picou. A minha primeira, né, sensação, assim, fora do Brasil, em Paris, foi uma coisa extraordinária. Eu já conhecia Nova York, já tinha até feito maratona, né, em Nova York, Disney, enfim, maravilhoso, né? Não deixo de gostar. Mas a sensação de chegar na Europa essa primeira vez foi uma coisa assim. E eu tinha um costume, Foca, eu sempre fui muito apaixonada por moda. Então eu gastava muito dinheiro com roupa. Eu tinha aquele closet dos sonhos, as bolsas do sonho. Mas eu era uma pessoa que me sentia muito infeliz, muito incompleta. Nessa época eu advogava, tinha um cargo muito bom como advogada. Então eu tinha uma vida financeira que eu ganhava muito bem. Mas Tava eu muito gastava, estabilizada e torrava. Torrava loucamente, gastava muito mais do que devia. Então a viagem era uma coisa muito distante.
Lá, tanto a minha relação com a moda mudou, porque eu vi muito como a europeia vive, e eu passei bastante tempo, essa viagem foi longa com os meus pais, então eu pude, né, ter essa visão da mulher europeia, que eu tanto admiro a parisiense se vestindo, toda essa parte de estilo. Eu já tinha estudado moda, já tinha um blog de moda, então já tinha essa relação muito forte com a moda. Já estava na internet, já. Né? Olha, eu acho que quando tudo começou, eu tava lá. E aí eu já tinha blog, era tudo mato, já tinha, né, a gente tá falando em 2012, já tinha Instagram há 3 anos, né, o Instagram 2010 acho que é meu Instagram. Entendi. O meu blog era 2009. Então, 2012, essa viagem que é meu grande marco, é o meu grande divisor de águas. Pô, mas o Instagram não era nem sombra do que é hoje, né? Mas nem se compara. Era acho que outro ninguém planeta. vivia de Instagram, né? Não, provavelmente não. Com certeza não. E também o blog já era legal, o blog já dava um dinheiro, mas era a minha segunda profissão, né? Já era uma profissão, eu já rentabilizava. Era um complemento, assim. Era um complemento, mas assim, e não tinha YouTube, né? Eu não me imaginava nos vídeos, né? E aí o que aconteceu? Depois dessa viagem, eu me separei, minha vida mudou, né? Então, muda relacionamento. Saí do trabalho de advogada, abri uma empresa, então me tornei empresária. Foi uma fase muito de mudança na minha vida aos 30 anos. A partir dali, eu segui fazendo algumas viagens com os meus pais, amando, procurando pessoas, né, amigos, porque até então eu estava solteira. Uhum. E aí eu encontrei o meu atual marido, que era meu namorado na época, nós nos reencontramos, eu tinha saído de um relacionamento, ele também. E quando a gente começou a namorar, eu tava nessa fase de querer conhecer o mundo, essa sensação, sabe, de descoberta de uma coisa nova na vida. O bichinho tinha picado. E aí... É gozado, né? Porque você falou que na Europa ele picou, né? E Nova York ainda não tinha acontecido. Não, por mais que eu, né, amei, cheguei em Nova York, ainda mais aquela época de Friends, né? Toda a questão. Eu era obcecada por Sex and the City, que era a minha série da vida. Então eu tinha toda essa coisa com Nova York, que realmente é uma cidade que é a minha cidade favorita nos Estados Unidos. Eu amo Nova York. Mas eu nunca... Eu achei a questão muito urbana. É uma cidade, né? Eu sou apaixonada por São Paulo e eu comparo muito, eu acho que faz jus a comparação. Então, por mais que eu ame Nova York, não era essa sensação tanto de descoberta quanto quando eu cheguei nesses outros lugares na Europa. Não que seja um destino exótico, a Europa não é, né? Não, mas é porque culturalmente. Mas culturalmente tem um impacto muito diferente, então, né? E eu cresci, o meu pai, desde zero... Ele sempre foi de me ensinar muito sobre museu, arte, fotografia. Então, eu conhecia muito de arte, né? Desde do zero mesmo. Uhum. Aqui mesmo, eu frequentava muito museu. Então, chegar também nessa questão da arte, por mais que também Nova York seja uma cidade super artística, a gente tem os museus surreais. Quando você chega em Roma, porque a mesma viagem eu fiz Itália, né? Foi uma viagem longa, nós fizemos Itália... França, mas aí só Paris, Inglaterra, e aí era a Olimpíada, então era 2012. Ah, legal. Londres estava, aquele clima incrível. Então, e Portugal. Então, assim, a gente rodou bem. Baita viagem, né? Baita viagem, com os pais, né? Meus pais, minha mãe mega parceira. Então, assim, foi surreal. Sabe aquela coisa que muda a vida mesmo? Eu falo, se tiver um investimento, eu vou dizer. E principalmente na época que o euro era outro, nosso real era outro, eu vou dizer que uma bolsa de marca, para quem gosta de moda... É o preço de uma viagem completaça com todos os gastos, né? Então, eu que tinha bolsa, que tinha não sei o quê, que tinha carro, nananã. Quando eu me vi nessa posição de viajar e descobri a felicidade que era viajar, eu falei... Nossa, eu nunca soube o que era ser feliz. A minha sensação era essa. A gente comentou em um papo anterior, né, que o impacto desse investimento que você faz numa viagem... Ele dura muito tempo, né? Porque ele começa desde o momento que você compra a passagem, né? Você curte a viagem como um todo, né? A realização, né? Que é o principal. E depois fica na memória para sempre, né? Tanto que assim, você vê como marca, né? Se você perguntar, qual a primeira bolsa que você vai, né? Eu tô comparando, falando da bolsa para comparar valores. Qual a primeira que você comprou? Tá, pode ter sido legal, pode ter sido emocionante, mas não dá pra comparar com a sensação de uma viagem, né? E ainda mais a possibilidade de viajar com quem você ama. Nesse momento eu viajei com os meus pais. Sim. E eu sei que eu segui, e aí quando eu comecei a namorar o Tatá, que é meu marido, que já esteve aqui, né? Faz parte agora do nosso time. Sim. Ele topou eu já tava nessa fase mais viajante, já tinha feito umas 4 viagens grandes com os meus pais, já tava mais nessa, uma vez por ano pelo menos, né? De fazer uma viagem grande com eles, já tava mais despachada. E aí o Tatá topou, e de lá pra cá eu completei 51 países.
Show. 10 Muito anos. legal. Em 10 anos, né? Em 10 anos, 51 países. Rolou um intensivo aí, né? E até repetindo alguns, né? Por exemplo, em Paris eu já estive 7 vezes, né? Não, 8ª vez agora em Paris, o ano passado. Em 10 anos. Em 10 anos. Então, assim... Quase uma média de um por ano, né? A ideia... Então, aí eu tenho a proposta. A minha ideia, que eu me programei até alguns anos atrás, seria fazer 100 países até os 50 anos. Então, era uma média de 4 ou 5 países por ano. Estava dentro da perspectiva. A gente teve um pequeno detalhe que foi a pandemia, que a gente ficou alguns anos sem viajar. Minha mudança de carreira, né? Viver agora de YouTube e de Instagram também acaba mudando um pouco o planejamento. Mas a ideia é, pelo menos ali perto, quem sabe eu retomo aí os números para chegar próximo a isso. 100 países na vida. Eu acho assim que também a contagem pode ter um significado, né? Mas assim, de repente, um único país pode te trazer tantas experiências, né? Nossa. Tantas, né? Que só esse número também não quer dizer tanto, assim, né? E com certeza a quantidade de experiências vai contar de uma maneira diferente, eu imagino, né? E aí, assim, mas eu percebo que nas tuas últimas viagens, algumas viagens recentes, você tem buscado destinos um pouco mais diferentes, né? Sim. E aí, isso vem da onde? Olha, esse amor pelo mundo. Eu descobri, é muito interessante, né? Como eu falei, eu divido muito minha vida até os 30 anos e o pós 30 anos. Até porque, como eu tive a mudança de profissão, eu já tinha esse amor pela internet, mas depois ficou muito mais aflorado e virou uma profissão, né? E eu fui descobrindo com tudo isso que o que eu gosto, na verdade, além dos lugares, além da história, eu gosto de gente. Então, poder observar como as pessoas vivem. Porque, no fundo, felicidade é felicidade em qualquer lugar do mundo, né? Como ser feliz e o que as pessoas fazem para ser feliz e as possibilidades que mudam muito. Mas o ser humano tem muito poder de adaptação. Tem. Então, quando a gente começou a viajar, eu comecei a observar muito. Porque, às vezes, a gente comparado ao mundo, né? Quais as possibilidades a gente tem onde a gente mora. Enfim. E aí, se você começa a conhecer o mundo, primeiro tem que ir pros os básicos, que não são nada de básico. Quando eu digo os básicos, são, por exemplo, os países da Europa que tem que ir. São mais cultuados, assim, na cultura popular, né? E assim, quantas vezes a gente volta, porque é tão maravilhoso. Realmente tem um porquê, né, de tudo isso. Porém, quando a gente começou a conhecer um pouco mais, de repente pegava o interior da Itália, eu já começava a me interessar, não só pelo lugar e pela história, mas pelas pessoas. E eu comecei a me apaixonar por essa questão do todo, sabe? Do mundo, mas aí falando em mundo. E eu me recordo que a primeira oportunidade, quando a gente começou a focar mais nas viagens, né, focar nas viagens em si, teve um ano que no meu trabalho anterior, eu ganhei um bom dinheiro lá, eu falei, Tatá, eu quero te dar um presente. E eu queria muito ir pra Ásia, mas eu não tinha ainda noção de que lugar. Eu comecei a estudar, e aí eu falei, dei de presente até pro Tatá, a passagem pra gente foi pra Bali, né? Então a gente fez Dubai, que era o voo da Emirates. Foi o primeiro destino diferente, assim. Mais exótico. Mais exótico. Quando eu cheguei em Bali, eu já praticava yoga, né? Já tinha esse contato um pouco, já conheci o hinduísmo em si, mas, né, muito por cima, mas já tinha essa prática do yoga. Eu sempre gostei de estudar o destino antes de chegar, mas quando a gente chegou, eu fiquei assim, foi uma sensação, ao mesmo tempo de liberdade, de mundo, de sentir o poder de conhecer, né, essa coisa de estar ali com pessoas tão diferentes. Eu sempre tento conhecer as pessoas ali no meio da viagem, então, nem que seja no hotel, né, entender ali e vivenciar tudo aquilo. Ali, pra mim, eu falei, é mundo. Foi aí que veio essa ideia de conhecer os 100 países, comecei a fazer lista dos países dos sonhos, entender as culturas, a Ásia, né, que pra mim hoje é uma das grandes paixões. E aí, cada vez mais que a gente estudava, então a gente estudou história da arte, eu e o Tatá, a gente sempre foi também pro lado cultural para entender o que está acontecendo. As línguas, sempre ampliando, né? Muito além do destino em si. E com tudo isso... Mas assim, só para... Porque vai dando muita vontade de conhecer tudo. E assim, em relação a estudar, também você pode estudar à vontade, né? Nunca é muito, né? Nunca. Mas você sempre vai descobrir coisas lá. Sei, não, e é surreal. Sabe o que eu acho que é mais incrível, assim, uma das coisas que me faz mais feliz na vida, que eu falo que eu gostaria que todo mundo sentisse um pouquinho isso? Por exemplo, eu tô agora lendo a Bíblia há um tempo, porque é imensa, e passando por vários lugares, né? Seja do Antigo Testamento, enfim. E as últimas viagens que eu fui, que foram conectadas muito com religião, quando você lê uma coisa, aí você pega e abre uma app e fala, eu tava aqui, numa história de 2, 3 mil anos atrás, e você fala...
eu tava aqui nesse lugar, né? Eu bebi essa água aqui, né? É muito incrível, né? Essa dimensão, essa proporção que a viagem te dá. E é isso, estudar, porque daí você imagina e de repente você se vê lá, né? É muito legal. Tá te conectando mesmo, né? Com aquela história, né? E eu falo, nem que seja pra você reclamar. Tem lugar que eu falo, tem que ir. Não tem lugar, às vezes, turístico que a gente fala, putz, será que vai lá? Eu falo, vai em tudo. Nem que seja quem fala mal da Mona Lisa, que eu sei que você fala. Não, Mona Lisa, quem fala mal é a Dona Foca, né? Então. Mas eu tenho que concordar com ela, né? Aquilo ali é um 3x4 quase, né? Mas concorda. Imagina, claro, tem gente que estuda, eu já ouvi falar que não é legal, então não vou. Não, eu já ouvi falar que não é legal, mas eu quero ver se não é legal mesmo. Isso é um erro muito comum de tomar... Isso é um erro meio comum, né? De aceitar julgamentos que não são seus. Exato, opinião, né? Opinião. E tem que, mesmo ruim, a gente tem que experimentar pra saber que é ruim. Tá. E aí, em relação ao yoga que você mencionou agora, o yoga tem... Assim, a gente gravou recentemente, né? Um dos últimos episódios da série Despachados de A a Z, penúltimo, na verdade. Você não, infelizmente, né? Você fez muita falta nesse episódio. Mas eu queria aproveitar, já que a gente está aqui falando um pouquinho, você mencionou o yoga. E eu sei que o yoga ele tem uma questão de cultura, de espiritualidade, não necessariamente de religiosidade, né, mas espiritualidade, e que tem muito a ver com alguns destinos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre alguns desses destinos que você já teve a oportunidade de experimentar. Tá. Eu vejo, né? Eu vou falar minha opinião primeiro, como o yoga funciona pra mim, né? Eu descobri o yoga muito por conta da ansiedade, toda a questão psicológica, eu sou muito acelerada. Eu me encontrei no yoga porque ele é totalmente o oposto, né? As pessoas que geralmente praticam são totalmente o oposto do que eu sou, né? É onde eu encontro muito o meu equilíbrio, né? Eu sou super acelerada, tenho hiperatividade, então, pra mim foi realmente, sabe aquele momento que você fala... Aqui é aquela pilulinha, sabe? Que te dá uma acalmada. Então, eu tive essa sensação lá atrás, quando eu comecei a praticar em 2016. E aí, eu nunca fiz nenhuma viagem para praticar o yoga. Porém, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, se eu descobrir que tem ali uma aula, nem que seja do hotel, eu faço. Porque eu gosto. E o yoga tem essa característica de ser uma língua fácil em qualquer lugar do mundo. Porque... claro que tem vários tipos, tem várias práticas, tem várias correntes, tem gente que leva pra religião, tem gente que não. Existe de tudo. Mas dá pra você beber um pouquinho d'água em qualquer lugar do mundo. Então, meu primeiro contato muito diferente foi nos Estados Unidos, né? Porque na Califórnia tem muito esse contato. Eu trabalhei muitos anos com fitness, eu tinha uma empresa de equipamentos fitness. Então, na Califórnia, eu já me apaixonei muito por essa pegada lá. E depois, Bali. A gente ficou num lugar que tinha prática diária. Daí Bali é hinduísta, então traz, né, a questão da religião, não para o yoga em si, né? O praticante pode ter qualquer religião, mas tinha essa conexão ali. E aí eu tive a possibilidade de 2018 de ir para a Índia, né, viajar. Novamente, não foi uma viagem para yoga, tá? Mas estava tudo conectado, eu praticava todos os dias, entender, né, beber essa água ali, foi muito maravilhoso. Legal. A gente falou muito de você nesse episódio. Eu queria estar lá. Espero que você curta também lá o que a gente produziu. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria te perguntar o seguinte: o que é mais complicado para você no planejamento de uma viagem? Tá. Olha, primeira coisa, com o dinheiro do jeito que está hoje, né, a desvalorização da nossa moeda, o mundo, né, como está, os custos... Com certeza o planejamento financeiro mudou muito de uns anos para cá, né? Na minha vida, vou falar o meu impacto. Por quê? O aéreo praticamente dobrou, né? Pra gente, falando em real. O que eu calculava, vamos pensar em ir pra Europa? Há pouco tempo a gente pensava, com 3 mil reais a passagem está comprada. Hoje em dia, se não tiver uma bela promoção na casa dos 3, é muito raro de encontrar. Verdade. Né? Bem difícil. Bem difícil. Como... Eu e o Tatá, nós somos autônomos, né? E eu trabalho com a internet, eu trabalho viajando, se eu quiser. Data não é um problema. Então, a gente tem uma opção e uma flexibilidade que, se tiver uma promoção ou fugir de feriado, pra gente é tranquilo. Então, hoje eu vejo o seguinte, conseguir organizar. Porque, sabe que antes eu tinha uma sensação que eu fazia assim, eu gastei X em passagem aérea, eu vou pensar no mesmo X pra dividir no resto da viagem. E funcionava. Mas não ficava uma coisa. Então, assim, com 7 mil reais no total, dá pra fazer uma mega viagem legal. Dava pra fazer. E eu não vou falar que isso faz muito tempo, não. Porque eu tenho planilha de quase todas as viagens que a gente já fez. Eu planilho tudo. Então, eu tenho muita noção. Hoje em dia, mudou tudo, né? Então, o que eu faço hoje, que eu acho que é o mais pesado e o mais desafiador, é focar nesse aéreo, resolver o aéreo.
O aéreo, para mim, hoje é o grande desafio, né? De pagar. Eu tenho essa questão do minimalismo, organização financeira, trabalho com isso. Então, eu não gosto de grandes parceladas. Sabe? Então eu vou pagar por anos. Porque depois vai juntar... Como a gente gosta de viajar mais de uma vez por ano, senão você vai acumulando, chega uma hora que não tem mais cartão, você só fica pagando. Limite, né? Passa 3 anos só pagando viagem, né? Então, para organizar hoje, o que eu gosto muito de fazer? Vou viajar daqui 6 meses. Vou pagar em 6 vezes a passagem? Eu sei que era... Então, tá chegando perto, já tá quase quitada. Por quê? Pelo menos o aéreo que é o mais pesado, você não sente tanto. Entendi. Eu gosto muito de fazer isso. Então, pegar 6 meses. E aí, a outra parte, porque eu sempre falo o seguinte, o hotel, eu até prefiro, em regra, um boutique 3 estrelas. Sabe aquele bem... A localização, para mim, é o número 1, né? Um bom banheiro, né? Seguro, é claro, né, gente? Vamos falar em segurança. Eu vou falar a verdade... Um bom colchão. Um bom colchão. Nós não temos muita cultura de Airbnb. Toda vez que a gente vai comparar, se a gente acha um hotel no mesmo preço, a gente acaba indo para hotel. É uma coisa que pra gente acaba acontecendo. Então... Nossa, eu uso muito, cara. Vocês usam muito, né? Eu vejo vocês contarem. Uso direto. Eu estou em Airbnb agora em São Paulo. Olha que legal. Vou te falar que eu acho que as únicas vezes que... Eu nunca fechei um Airbnb. Não? Eu só fiquei... Sabe em viagem que você vai com um amigo e eles já resolveram casa, que vai um monte de gente? Eu mesma nunca fechei nenhum. Nunca, na minha vida. Olha que interessante. Nossa, eu já... E assim, zero preconceito, Na conta do Airbnb aparece em todos os lugares que eu fui. Cara, como eu já fui em lugar com Airbnb. Olha que legal. Aí já fui pra Paris, já fui pra Amsterdã, já fui pra Santiago, já fui pra Florianópolis, já fui pra um monte de lugar. Você começa pesquisando por lá? Tipo, o primeiro lugar que você vai pesquisar de hospedagem? Não, eu pesquiso. Agora, sabe o que eu tenho feito mais até? No Booking. Porque no Booking tá misturado. Então, assim, eu não tenho preconceito nenhum. Acabei de ficar em Israel em um lindo. Até vou passar pra vocês, depois a gente fala disso. Agora você falou, pelo Booking, quando eu cheguei lá era o modelo Airbnb, mas foi pelo Booking, em Israel, em Tel Aviv. Nossa, fiquei num apartamento maravilhoso. E depois que eu percebi que era esse esquema. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença. Paga do mesmo jeito, é tudo igual. Mas eu nunca tinha eu nunca entrei num site do Airbnb, acabou acontecendo pelo Booking. Mas eu entendo que, depois que você tá com a passagem aérea resolvida, no mais... vai dar bom, né? Eu acho que depois você resolve ali. Como pra mim é um prazer organizar... Tem destinos que são bem desafiadores do ponto de vista financeiro. Então, por isso que eu falo. Eu acho que o bicho pega, na verdade. Por isso que eu falei. Eu acho que o financeiro, né, ainda mais hoje com esse dinheiro e tal, é a grande questão. Organizou isso. Por exemplo, eu tenho um sonho de conhecer a Suíça. Nossa, como que eu vou conhecer a Suíça agora? Tá difícil, né? Tá difícil demais, porque tudo lá é muito caro. Uma garrafa de Coca-Cola lá custa... 15 reais, sei lá. Mas se prepara pra Israel, tá? Tá bom. Eu acho que Israel e Suíça... mas Jerusalém vou ficar 4 dias aí. Não, mas é uma brincadeira, né? Mas será que é tão caro quanto a Suíça? Desculpa, mas assim, a Suíça, a gente passou um Réveillon já faz uns bons anos, 2019. O lado bom da Suíça é que você já vai sabendo que você vai ser escalpelado. Já é um lugar que não tem opção, né? Mas na época a gente conseguiu uns hotéis legais, a gente foi pra lugar pra esquiar, enfim... Mas a gente já tinha muita consciência. E aí come, né? A gente faz aquela conta com a comida. Funcionou, foi legal. Mas, gente, quem gosta muito de viajar, a gente se adapta. Eu não sou uma pessoa que eu faço questão de super restaurantes. Também não vou... Eu não sou uma pessoa também de McDonald's. Eu prefiro comer comida local, prato de comida no PF. Sabe, da comida, um sanduíche no mercado. Não sou de cozinhar, a gente nunca cozinha na viagem. Mas também não sou aquela pessoa que, eu tenho que comer num super restaurante. Eu abro mão de certos luxos para fazer esse equilíbrio e conseguir viajar mais. Né? Você controla o seu orçamento durante a viagem, por dia? Ou é um geralzão assim que você vai balanceando? Hoje é um geralzão mais. No começo, quando eu era mais consumista, eu tive uma fase muito consumista, gente. Eu fazia por dia, até porque geralmente eu focava muito em compra, tá? Principalmente quando você vai muito para os Estados Unidos, você sabe que você vai passar num outlet, vai ter uma loja ali de esporte, um tênis, né, um eletrônico. Então lá eu fazia uma coisa muito por dia, certinha, para poder comprar tudo que eu tinha vontade. Porque também você comprar tudo que vem pela frente, né? Descontroladamente, o dinheiro acaba. Exato. Assim, só pra você saber, antes de eu ir pra Europa, eu acho que eu devo ter ido 7 vezes para os Estados Unidos. Sim. E toda vez com aquela malona lotada na volta. Eu era você, é isso, entendeu? Las Vegas, então que a minha feira era lá de fitness que eu trabalhava, nossa. E era assim, pra ir no o outlet era um dia de passeio, né? Era um evento. Aí não, porque eu era super. Eu sou o cara da Amazon. Ai, não, mas é que na época nem... É que adorava, né? Mas enfim, não sou mais essa pessoa. Hoje, como que a gente faz? Como a gente é muito consciente financeiro...
Acho que não existe a gente chegar num lugar e falar, nossa, hoje eu gastei demais. Eu não me recordo disso. O que a gente faz? Porque quando a gente pensa num restaurante muito bom, dependendo do destino, você tem que reservar, você tem que buscar. Então, os restaurantes muito bons de um destino, a gente já olha antes e já fala, esse daqui vai ser o restaurante mais especial, esse daqui vai ser tal. Então, a gente já sabe que o dinheiro ali, de repente, vai ser maior. Se tem também uma coisa, então já que eu vou para esse lugar, eu vou comprar tal coisa. É pontual, você sabe que é aquilo. Porque no nosso dia a dia do destino, no máximo que a gente pode gastar fora de uma programação é pegar um Uber, que de repente andar no transporte, tá cansado, pega um Uber. Sabe quando sai da linha? Porque assim, é um imã de geladeira, uma coisinha, não tem grandes gastos. Então é tudo muito programado. Seu orçamento, né? Então hoje assim, o máximo que a gente coloca um limite assim, a comida do restaurante em si, para não ficar rasgando dinheiro. Mas a gente tá bem tranquilo, nunca a gente passa do orçamento. Também você falou que sempre prioriza o hotel, né? Do que o Airbnb. E tem uma coisa boa do hotel que é o café da manhã, né? Então, mas sabe que os últimos, por exemplo, Israel e Jordânia, os nossos últimos destinos, eu acho que umas 3 viagens, as últimas que a gente fez, nós pegamos sem café da manhã, que tava com muita diferença de preço. Eles estão cobrando separado, né? E assim, Paris... Nova York também tem. Nova York também. Não, mas Estados Unidos eu acho que o café a gente nunca pega. Eu acho que os Estados Unidos é uma exceção. Até porque o café deles é diferente. Né? E é caro. Geralmente é muito caro. Europa, que a gente sempre pegou, porque daí meio que já fazia um café da manhã com almoço, né? Já comia bem e depois ia comer mais tarde. Essa última vez que a gente esteve em Paris agora, não dava. A gente pegou um Mercury lá e tal. Era bizarro, assim, o preço era bizarro. 50 euros por pessoa, vai? 40 euros por pessoa. Era fora, acho que uns 40 euros. O que a gente fazia? Gente, tem coisa mais que eu só também no mercado. Tem aqueles sanduíches até prontos, aquelas boulangeries, assim. A gente pegava um sanduíche, tá andando na rua, comendo, aquela coisa maravilhosa. Então não tem perrengue, dá pra adaptar. É isso aí. E em relação... A gente falou um pouquinho do planejamento de viagem, do tempo, né, que a gente fica e como a gente às vezes soca coisa no planejamento para não perder nada. Mas você comentou que você tem um medo diferente. Queria que você falasse aqui pra galera. O meu grande medo numa viagem é não ter aquela foto. Sabe aquela foto que de repente você fala assim, nossa, aquele lugar, não vem aquela foto na cabeça? Não tem lugar que a gente, só de pensar, a gente já sabe. Tem alguns que são muito icônicos, assim, né? Muito icônicos. E aí, todo mundo tem. Mas assim, todo mundo tem, ao mesmo tempo... Engraçado, né? Tem gente que fala assim, que sem graça, todo mundo tem. Não, pra mim, a minha sensação particular é a seguinte. Eu faço parte de tudo isso, sabe? Porque eu gosto de participar do todo. Tanto que eu sou aquela pessoa que falam assim, eu não gosto de ser o turista. Eu não gosto de lugar só de turista. Turistão, né? Gente, primeiro eu sou turistão, depois eu sou diferentão. Né? Primeiro você faz o básico. Primeiro você faz o básico, depois você vai ser ousadão, né? Isso. Porque não adianta nada. Às vezes eu tenho amiga que eu falo, você foi em tal lugar, você entrou no Louvre. Não, nem gosto de arte. Cara, não importa, você tem que ir no Louvre. É verdade. Até pra xingar. Mesmo se você falar, mas eu acho que eu não vou gostar. Então, bebe da água. Assim, talvez uma exceção seja coisas que sejam muito caras, né? Que aí, de repente... É impossibilidade. É aí, diferente. De repente, assim, se você não faz tanta questão... Exato. E é caro... Elimina. Aí você pode abrir mão sem culpa, né? Sem culpa, total. Agora, em regra, eu sou do clichêzão. E aí, a fotografia, o que acontece? Eu... sempre fui uma apaixonada, indiferente de Instagram. Vamos imaginar que Instagram não existisse, né? É claro que tudo potencializou com o Instagram. Mas, tanto que tem... Eu vou dizer, eu acho que na minha vida, do que eu tenho de foto, no meu Instagram deve ter o quê? 0,01% de foto que eu tenho? Nossa, meus álbuns de fotografia, eu volto com 5.000 fotos de uma viagem. Mas assim, claro, depois você para, tem um monte que apaga. Mas as minhas fotos são muito boas. Eu sonho em fazer, sei lá, uma exposição. Não só minha, que eu saio na foto, né? Das que eu faço. Né? Então, eu tenho essa questão de não gostar muito de sair nas fotos. Eu prefiro a foto do lugar. E aí a minha esposa fica reclamando, mas isso aí você pega no Google, você vai lá, mas não, aquela ali eu sei que foi eu que tirei. Não, eu gosto de tudo. Eu amo sair, porque também eu gosto de me ver até as fases da vida, né? Desde até um cabelo, um jeito, tudo muda, né? E você deixa ali histórico, porque como meu pai teve essa mania, a gente pega a foto do casamento do meu pai e da minha mãe, da adolescência deles, né? Tem foto tudo preta e branca. Né? Tem todas as fases tudo. da vida. Meus avós já eram dessa mania. Tem tudo. Então hoje eu vejo, né? Você pega uma foto de 10 anos atrás, mudou muita coisa. Né? Uma família de fotógrafos, a gente é apaixonado. Então a gente tem essa cultura. Então quando eu chego num lugar, o que eu faço antes? Você planeja suas fotos. Mas muito! Não, primeiro assim, vou contar, gente. Pode chamar de louco. Comentem aqui qual é a relação de vocês com foto. O que vocês acham desses hábitos aí? Olha o que eu faço, pra falar a verdade. Se você entrar no meu... Eu sou apaixonada pelo Pinterest. Pinterest é uma das redes sociais que eu mais consumo. YouTube, você é primeiro lugar, tá?
Mas o Pinterest é minha segunda. Vão lá no meu Pinterest, vou deixar aqui a gente deixa na descrição. Lá, qualquer destino que vocês quiserem, não qualquer, mas a grande maioria do mundo, digita lá, eu tenho uma pasta para cada viagem que eu vou fazer para cada cidade. Então eu vou pesquisando as fotos que eu mais gosto e salvo nessa pasta. Então, exemplo, se eu pegar o meu celular agora... Você já foi pra... Você nunca foi pra Tailândia? Mas tem minha pasta na Tailândia. Tem pasta Tailândia? Claro. E já tem várias fotos salvas lá? Eu nem sei qual vai ser meu roteiro quando eu for, mas as fotos que me encantam visualmente já estão lá, porque aquele lugar eu sei que eu quero ir. E aí algumas ali são obrigatórias. Porque tem algumas que são mais clássicas, né? E aí também tem a questão do ângulo, porque tem muita gente que dá aquelas dicas, tipo, vai pro Rio de Janeiro tirar uma foto com o Cristo. Se chegar e olhar para aquele Cristo, você vai falar, o que eu faço agora? Porque você vai tirar foto, vai pegar só um pedaço da cabeça, só um pedaço... Né? Então, tem coisas que são tão monumentais que se você não souber o lugar certo de tirar a foto, esquece, você não vai ter a foto. Então, um Taj Mahal que a gente estava agora, né? Você tem um ângulo para tirar que é outro planeta. Falamos muito do Taj Mahal no episódio do yoga. Você sabe que eu quase fui presa no Taj Mahal, né? Não, por quê? A gente o Taj Mahal é uma construção muçulmana, né? Sim. Tem a mesquita lá dentro. E nós estávamos em 7 mulheres. A primeira vez que eu fui pra Índia, eu fui, né, em 2018, nós estávamos em 7 mulheres, todas de sari. Então nós sentamos numa lateral do Taj, super bonita, tem um arco, mas não tinha nada demais, era só uma lateral. E nós sentamos todas do lado uma da outra, com a perna, né, de indinho, como a gente fala. Só que a gente não fez uma pose, a gente só sentou com a perna de indinho pra tirar foto. E algumas fizeram assim, mas não pensando em yoga, nada disso. Nossa, os seguranças vieram. No yoga pose! No yoga pose! Começaram a puxar a gente, tirar a gente de lá. A gente ficou assim. Aí eu tenho essa foto que, no final das contas, deu tempo de tirar. E a gente, até hoje, quando a gente fala de viagem, a gente se encontra. Né? No yoga pose! A gente tá lá. No yoga pose! Nossa, eu achei que a gente ia ser presa. Tá aparecendo aí, pessoal, a foto. Tá? No yoga pose. Você falou de viajar com um grupo de mulheres e você já viajou sozinha? Sozinha, só quando a trabalho, né? Então, às vezes acontecia de conseguir pegar uns dias a mais. Eu fiz, por exemplo, Utah, que é um estado, né, diferente. Utah, que é um estado diferente, assim. A base de uma das marcas A gente falou muito do Utah, a Cláudia Rodrigues. Ela foi pra lá agora, fez um mega roteiro de motorhome. Que legal. Pelos parques. Mas eu quero voltar, eu não fiz tudo isso. Não, ela falou que é assim, um estado encantador. Maravilhoso. Eles são mormons. Eu conheço muito, eu tinha muitos parceiros de lá, porque eu importava uma marca de fitness, de equipamentos, que a sede é lá. Em Utah. Então, nossa, Utah é nome de sede de estado, sede de marca fitness, né? Fitness, né? Acho que tem o time, né, de basquete. Eu acho que lembra. E é do lado de Salt Lake City, uma cidade incrível. E a gente tinha muito contato, são os mormons, né? Eles são a sede é Jerusalém dos mormons, né? Exato. Então, eu frequentei, tinha uma pessoa de lá que morava aqui, trabalhava com a gente. Então, eu ia muito pra lá. Então, lá é um destino que eu fui algumas vezes. De lá, eu, né, acabava ficando mais em Nova York e tal, mas sempre, poucas vezes e mais destinos comuns. Eu não sou... Gente, eu amo ter gente do meu lado. Amo gente. Mas e com mulheres? Você falou desse grupo de mulheres, né? Eu queria explorar um pouquinho essa questão de viajar das mulheres, né? Descobrindo as possibilidades de também estar explorando o mundo sem medo, né? Porque também, se você vai para um lugar para ficar passando medo, é melhor, né? De repente, escolher outro. Exatamente. Bom, primeira coisa, antes de qualquer, assim... coisa que eu tenho para falar sobre destino, ainda mais quando a gente pensa em destinos diferentes e mulher viajando sozinha. Tem, sim, destinos que são perigosos, e ponto. Tem lugar que a mulher vai sofrer preconceito. Tiveram países, e eu não tô aqui para falar mal, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa, Foca, que quando eu comecei a viajar muito, eu escolhi pra minha vida que eu ia simplesmente me adaptar, dançar conforme a música. Se a cultura é assim, eu sou assim. Se não é pra usar short, não vai usar short. Eu danço conforme a música, eu respeito muito. E como eu gosto muito de religião, e todas as religiões, eu me adapto, né? Eu tô lá pra vivenciar aquilo com muito respeito. Então, eu não sou aquela, não vou pôr véu, vou pôr tudo, gente. O que tiver que fazer, eu faço. E aí, o que eu vejo? Por exemplo, dentro Até porque, assim, a gente não tá na nossa casa, né? A gente tá na casa do... né? Você é o intruso. Você né? tá fora do seu lugar, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu já senti muito em alguns países, mesmo com o Tatá, com o meu marido, às vezes tem homem, por exemplo, que não fala com a mulher. Porque ele acha um desrespeito para a mulher dele e para o meu marido. Sim. Então, às vezes vai pedir uma informação, eu vou falar em inglês, né? O cara não falava comigo.
Ignora, assim. Ignora, tipo como assim... se fosse ghost. Exato. E a mulher... E aí, gente, quem sou eu no mundo pra querer mudar a cultura do cara, né? Então, tem hora que você tem que aceitar que pode xingar em português, né? A pessoa não vai entender, lamentar, paciência. Né, tal, mas... E lamentar, mas eu não vou deixar de viajar por causa disso. Porém, existem maneiras e maneiras de viajar. Minha dica, eu, por exemplo, assim, eu fiz o Egito, eu e uma amiga, né? Nós duas, foi por uma agência. Eu não teria coragem de montar uma viagem independente pro Egito só com uma amiga. E eu já tenho uma boa bagagem aí de viagem. Já passei por bons perrengues e já me livrei deles, vocês sabem bem, né? A gente contou muito aqui. Mas, por exemplo, o Egito é um lugar que a gente aproveitou muito, mas não era um grupo de viagem, mas eu tinha um guia, ele não nos acompanhava. Eu até fiz deslocamento só de ônibus. Ah, você contou a história de uma viagem de ônibus que você fez aí. Ó, tinha até esquecido desse perrengue. Perrengaço, uma viagem de ônibus dentro do Egito. Então, assim, lá a gente fez várias coisas, eu e uma amiga, tá? Mas sempre chegava no destino, tinha um guia lá que nos encontrava e nos levava pro passeio. Entendi. Tá? Agora, Índia, né? É um país só mulher, sozinha? Não tem necessidade. Entendeu? Então, assim, hoje existem grupos extremamente seguros. E aí que tá, não vai encontrar a galera, né? No Facebook, batendo papo e se enfiar. Não é grupo do Facebook, né? Não é essa galera. Existem... Apesar de que pode ter também, né? Mas assim, existem agências que nem... Eu posso falar agência, né? Chama Vem Comigo pra Índia. Gente, eu recomendo, não é jabá, poderia até ser, né? Amo vocês. Mas assim, eles viraram amigos. Nada contra ser jabá. Nada contra ser jabá, quero muito. Mas assim, a Vem Comigo pra Índia, assim, de coração, eu sonhava em conhecer a Índia, era um grande sonho. O Tata falou assim, eu pra Índia? Mas nunca. Era namorado ainda em 2018. E eu fui atrás, descobri esse grupo, né? Então, não é exatamente só para mulheres, é para qualquer pessoa. Só que, por coincidência, no meu era só mulher. E aí, é a Lari e o Roberto. Cada um sai com um grupo e sempre temático. Então, eu fiz o norte da Índia espiritual. Lari? Não é a Lari. É outra Lari. É outra Lari. A Lari é a Lari Rodrigo, essa é a Lari Roberto. Coincidência. E eles moram na Índia, brasileiros que foram morar, então eles têm esse receptivo lá. E ou ela ou ele, independente do grupo que você fechar, eles ficam dormem no mesmo hotel, ficam um tempo inteiro, né, com a gente. Então, nós éramos em 7 mulheres, né, contando com elas, 6 turistas. Eles são babás. Total. Então dorme. Porque assim, a gente acampou, eu fiz coisas surreais, né? Lá, eu fui pra uma cidade que, na verdade, hoje é a sede do Tibete, é onde é o governo do Tibete, que é dentro da Índia. Histórica, a gente andou de trem comum que os indianos andam, a gente comia nos restaurantes que eles comem, comia comida de rua, porque ela mora lá. Então ela sabe onde. Ela sabe onde. É seguro. Então, eu vou dizer, tem destinos, gente, que se você não tem uma pessoa, que até pode ser um brasileiro lá. O Marrocos, a gente fez a mesma coisa. Então, se você tem a disponibilidade hoje, minha opção, eu prefiro ficar num hotel muito mais simples, mas ter esse dinheiro, né? Usar esse dinheiro, você tem que escolher. Usar esse dinheiro para ter um guia bacana, recomendado. Se puder falar sua língua, melhor ainda, né? Sua língua nativa, porque tem alguns termos que ficam mais fáceis. Se não der, você vai estudar uma língua aí para conseguir ficar mais fácil. Mas inglês, né, galera? A minha opção com certeza é o guia. Quem quer viajar, assim, quem quer ser um viajante de verdade, tem que aprender a falar inglês. E a mulher dá para viajar sem falar inglês? Dá. Mas você vai passar muito mais perrengue. Exato. E vai perder algumas coisas. Exato. Então, assim, Irã, né? A gente fez o Irã inteiro. E aí a gente tava com uma guia que foi sensacional. Que nos levou casa de família. Com inglês, né? O inglês não vai te ajudar muito, né, no Irã. Olha, que assim, como a gente estava com ela, vocês estavam com a guia, a gente não teve essa noção direta. Mas, assim, vou dizer, Israel mesmo é um país que a gente se surpreendeu. Pouca gente falava inglês. Né? Porque, gente, pra mim sempre foi um estado americano, né? Modo de dizer assim, é uma continuidade dos Estados Unidos. É muito tem uma conectado. Ligação muito forte. É uma ligação muito forte. E a gente passou várias, assim, dificuldades de comunicação por eles não falarem inglês. Então, tem que estudar. E a mulher, então, eu falo, né? Conhecimento é poder. Você dominar a língua ali do que está acontecendo, né? A mulher ter ali aquele controle, mesmo se você estiver num grupo, mesmo se você estiver com um guia, você poder ter essa atenção ali do que está acontecendo, é outro mundo, né? Saber falar um não, falar o que você quer, o que você não quer, isso é muito importante em qualquer lugar. Com certeza. Então, mas é bom, eu recomendo. Então, muitas viagens incríveis que eu fiz só com mulheres, dá para fazer. Eu não gosto muito, Foca, daquela viagem em grupo. Eu não vou falar nome de agência nem nada, mas tem uma característica
Não é muito minha vibe, Qual? tá? Sabe aquela assim, ó, todo mundo... Vai 30 pessoas, aí todo mundo fica no mesmo hotel. Aquela que você compra um pacotão. Tipo... Excursão. Excursão, isso. Daí você vai num o nome ônibus. fugiu por um segundo. Isso. Por exemplo, a Namíbia, quando a gente fez... A Namíbia é um país muito comum, que todo mundo fica num ônibus. Acho que vai umas 15 pessoas do mundo inteiro. E aí você vai pingando de lugares. É um país que você faz de ônibus. Comecei a pensar, falei, gente, todo dia, 6, 7 horas por dia num ônibus, com quem eu não conheço. Nossa, é muito intensa, né? Uma viagem 15 dias fazendo isso todo dia. Daí eu falei, tá. Eu já tive a experiência de fazer tipo excursão, só que com grupos menores, em 4x4, na Bolívia, né? No deserto. Ah, sim, também fiz. E aí a gente estava com um grupo que tinha 2 francesas e 2 brasileiros. E agora, recentemente, no Jalapão também. É bem parecido, sabe? Me lembrou muito a viagem da Bolívia, a viagem que eu fiz pro Jalapão. Que legal. Porque, assim, é um estilo parecido, sabe? Mas, assim, nem se compara. A estrutura do Jalapão, apesar de ser bem rústico, é muito melhor do que a da Bolívia. Nada vai ser igual a Bolívia. Assim, é muito intensa, né? Aquela experiência da Bolívia, né? Já falo bastante aqui, inclusive. E é uma viagem também que não tem opção, né? Tem que ser essa. O quê? Eu acho que tem alguns destinos que você tem que estar disposto a vivenciar e compartilhar. Sim, porque senão sim. não tem... Mesmo a Bolívia. Eu acho bacana. Você não vai alugar um carro e ir pra lá. Não faz sentido, né? É muito faz complicado. Parte, é muito Até complicado. O Jalapão que você tá falando? Não. Eu não conheço Jalapão. A Bolívia. Cara, eu não sei da Bolívia se tem como você alugar um carro e fazer. Não, eu tenho amiga que já fez. E aí ela não fez 1/10 do que a gente fez. Não, e o carro mais. passa dentro de um deserto. Ela assim, alugou um tal. 4x4, eles foram até o Salário, que nem a gente fez. Eu até passei as dicas, tudo. Só que eu falava de várias coisas que a gente fez, foi tão legal e eles não fizeram, né? Então tem isso e também. No Jalapão tem lugar que você não entra sem guia. Não entra, né? Tem que ter o guia. Porque tem lugar... 4x4. E o aluguel do 4x4... Já... vai ser o valor que você vai gastar pra fazer o passeio. Exato. É caro, é bem carinho. O passeio deles lá não é barato, não. O Samir tá planejando lá e tá sofrendo lá com os orçamentos que ele tá recebendo. Mas ele também pegou feriado, né? É um dos meus lugares sonho, eu quero muito. Vale muito a pena, é muito lindo lá. E, assim, em relação à bagagem, eu queria conversar um pouquinho com você, porque você tem essa pegada minimalista. Eu sei que você já foi muito... Não sei se é a palavra que expressa... O que você era consumista, mas porque você tinha muitas coisas, né? Você também andava com muitas coisas, carregava muitas coisas. Consumista descontrolada, pode falar. Não, imagina, jamais eu falaria. Olha, Foca, é muito legal a gente evoluir na vida, né? E eu amo compartilhar isso com todo mundo. Já falamos aqui, né, que quando a gente viajava, você falou que também, né, voltava aquela mala de compras, né? Principalmente para os Estados Unidos, é um lugar que o dinheiro ainda vale, algumas coisas valem a pena, mas naquela época... Pô, não, a gente era rico. A gente era muito rico, imagina, peguei 1 por 1, né? 1 para 1 de dólar para real. Então é outra fase do planeta. Depois que eu dei essa evoluída, parei de comprar tanto e comecei também a viajar para outros destinos, eu comecei a querer criar boas malas, porque viajar para um inverno europeu 15 dias... É bem diferente do que uma viagem no verão para qualquer outro lugar, né? A praia. E antigamente a gente tinha 32, agora viraram 23, quando a gente tá falando em mala que despacha. O que acontece? Eu sempre, por muito tempo, eu tinha aquele sonho de viajar só com mala de mão, tá? Consegui para alguns destinos, é claro, 1 semana, 4 dias, 5 dias, de boa. Quando a gente pensa em viagem 10 dias, eu já não cogitava, porque eu acho que começa a ficar, para mim, desconfortável. Sabe aquela coisa de ficar muito limitada? Né? Deixar de fazer, deixar de comprar, lavar roupa. Sabe uma coisa meio assim? E o que aconteceu? Quando eu comecei com o canal, 2018 pra cá, é uma mala quase de equipamento. Né? Tem isso, a minha mala de mão hoje não cabe. Eu levo a troca, porque como eu já tive mala extraviada, na mala de mão eu levo aquela troca se acontecer alguma coisa. Aquela roupinha 4 calcinhas, reserva ali e tal. uma meia, né? De emergência. De emergência. Eu deixo pra essas coisas. Mas assim, só câmera profissional, bateria, cabo, computador, que vai. GoPro, dependendo do destino. Eu já encheu a mala, né? Então, assim, não é uma opção viajar com bagagem de mão, a não ser. O Curaçao, que era só bagagem de mão que a gente foi pra lá, aí sim, a gente fez com mala de mão e eu levei a mochila carregada de coisa, né? Pra não dar perrengue. Deu certo. Mas hoje, qual a minha prioridade, né? Por outro lado, eu amo moda, eu sou consultora de imagem, trabalho diretamente com isso hoje, é o meu principal trabalho, trabalhar
com a imagem e eu amo as fotografias. E eu sou aquela pessoa que vai lá e olha, ó, o Egito, tudo é mais aquele tom de areia, né? Aquela cor. Então, vou com uma cor assim no look. Eu já penso na mala, no look. Aliás, tem um monte... Compondo, né? Compondo. Eu vou falar pra eles irem lá no canal, tem muito vídeo dando dica de como arrumar a mala. E eu arrumo a mala por dia. Pro Danilo botar um linkzinho lá. Boa, vamos lá. E assim, eu ponho por dia. Então assim, eu faço uma lista, anoto. Dia 1, roupa tal. Dia 2, roupa tal. Sabe que até o Tatá, ele não anota como eu. Mas hoje, quando ele vai montar a dele, ele também já pensa dessa forma. Já pensa organizando ali, né? A gente acha muitas vezes que assim, vou pegar 3 blusas, 4 calças, né? Fazendo essa conta, deu certo. Chega lá, tem coisa que não dá match. Às vezes você pega uma parte de mais, outra de menos, não combinou, ou fez calor. Não, então eu saio com o look montadinho, né? Deixo na mala. Temos viajado muito de mochilão, que eu sou apaixonada. Eu acho que cabe muita coisa. É fácil de andar na rua, se você precisa se deslocar, pegar um transporte público saindo do aeroporto. Mas é mochilão mesmo, né? Que você tem que despachar, né? Despachado, 100 litros, a minha. 100 litros. 100 litros. A minha é de 100, nossa, maravilhosa. Se tu der mole, passa dos 23, né? Não, 15. Ela bem cheia. Ela bem cheia vai 15 quilos? 15 quilos. Porque tem coisa que tem volume, né? E eu levo necessaire, blusa de frio, dependendo do destino. Mas 15 é uma média boa pra ela. Até porque, por exemplo, a Índia tem muita coisa que é 15 quilos de limite. Então eu tenho 15 na cabeça, porque como eu fiz a Índia inteira. Entendi. O Irã também a gente fez com 15. Então eu tenho esse paralelo. Mas 15 eu acho um excelente peso pra viajar. Então, ela vai, aí o mochilão é bem legal. Então, eu sempre penso, eu não tenho essa capacidade de viajar só com a mala de mão por esse tempo maior, até por conta do trabalho. E eu penso muito na roupa. Então, eu tenho essas dicas de mala. Pra mim é importante o look, a roupa, eu me preocupo muito com isso. E eu gosto de ter essa tranquilidade. E também não é porque você vai viajar com uma bagagem despachada que você não precisa se preocupar com a quantidade de coisa que você vai levar, né? E o peso, né? Porque, de fato, né, se você demole... Eu já tive malas tremendamente pesadas que você não sabe nem direito o que tem dentro, né? Sapato, que nem eu vejo às vezes, né? Eu tenho cliente ou tenho amigas ou pessoas que pedem dica e falam pra mim, nossa, você só levou uma bolsa na viagem? Eu falo, como assim só uma bolsa? Por que você vai levar mais de uma bolsa? Mas você vai sair... Gente, eu jamais vou mudar uma bolsa, né? Look de É a bolsa da viagem. Se vai combinar ou não, você vai pensar aqui. Né? Eu não vou ficar trocando de bolsa. Levar salto, pra mim, não existe. A não ser que seja um casamento, uma coisa, né, muito pontual. Mas levar um salto alto numa viagem é uma coisa que eu nem cogito. Mas à noite você vai numa balada ou num jantar? Sapatilha. Hoje em dia é All-Star. Você vai em qualquer lugar, né? A não ser que seja um sapato formal, mas é uma sapatilhinha que você vai amassar ali, vai enfiar na mala. Então tem algumas coisas que eu abro mão tranquilamente. Rê, e outra coisa, você mencionou também a questão do planejamento financeiro, né, dessa importância. E a nossa moeda valendo cada vez menos, né? A gente sofrendo pra caramba. E o custo da passagem muito grande. Você usa milha? Você tem usado milha? Tem alguma estratégia para isso? Vou me esconder. Gente, que vergonha. Foca, você acredita que a gente sempre se organizou, eu, Tatá, num cartão de crédito só. Ele tinha mais benefício que eu no cartão, tá? Então, né, o meu cartão não tinha tanta vantagem. A gente usou, ele pediu um pra mim. Então, eu uso tudo no cartão dele. Eu pago pra ele lá o que eu gasto no cartão dele. Às vezes eu não pago, às vezes ele paga sozinho. É o truque da esposa. Mas assim, a gente centralizou. Faz parte. E assim, vai no almoço, vai comprar um chiclete, passa no cartão, sempre pensando em milha. Pra falar a verdade, lá atrás, a gente resgatou. Então, assim, a gente tinha o objetivo de pegar uma passagem por ano em milha, internacional. Mas pros dois? Uma cada 2 anos dava. Não. Era uma por pessoa. Uma por pessoa. Então, a gente já sabia que uma a gente ia pegar por milha e a gente dividiria o preço da outra. Deu muito certo. Eu acho que, e assim, em torno de 2 anos a gente demorava pra acumular essa milha para uma passagem internacional, tá? Na época a gente usava Latam, né? Era TAM até na época. As milhas eram Multiplus, acho que chamava. Múltiplos. Já ia pra lá, então a gente já sabia. E aí tinha voo, né? Mundo inteiro, então a gente já sabia que era essa passagem. A gente foi pra Nova York, Paris, a gente fez alguns destinos. Depois, pandemia, eu perdi uma passagem, não me devolveram as milhas. Eu tava com uma passagem pra Nova York comprada com milha. Sério? Não me devolveram. E aí, o que aconteceu? A gente veio juntando, agora a gente foi pegar com as milhas que a gente achou que ia fazer conta. A gente tá com umas milhas boas. Não dá pra pegar a passagem da próxima viagem. A gente tentou, não é o suficiente. Mas aí que vem a sem vergonhice, né? Eu preciso tomar vergonha na minha cara e estudar. Porque assim, eu sempre fiz o básico, que era juntar nesse cartão, que a gente comprava tudo lá, entrava em contato, fazia lá pelo site mesmo as contas de quantas milhas precisava, migrava, né? Ligava lá até pra migrar, eles já migravam na hora e pegava a passagem. Ponto. Entendi. Essa é a minha história com milhas. Tem algumas estratégias que a gente pode fazer para maximizar, né, o impacto dessas milhas, acumular mais milhas também. Mas tem uma coisa...
eu comecei a ficar preocupada. Eu vi muita gente anunciando isso, a gente vê esses cursos online, né? E aí, tem umas pilantragens também, não tem? Então, acho que por isso que eu também eu fiz assim, mas é que eu acho que eu fiquei tão preocupada, sabe? De saber, putz, será que é real? Será que eu não vou cair em alguma coisa que eu vou me endividar ou fazer besteira? Eu não recomendo ninguém comprar curso de milhas, cara, hoje. Jura? Ninguém. Principalmente porque a maioria... Eu comprei, né? Pra ver como é que era. E assim, conteúdo muito básico, muito desatualizado, porque o cara... esse negócio muda todo dia. Todo dia muda alguma coisa de regra. Um negócio que é bom pra caramba hoje, amanhã já não funciona mais. Então, assim, é muito complicado. Até por isso, a gente está criando o nosso grupinho para ter ali atualizado, up to date, praticamente ao vivo, né? Tá acontecendo agora, galera. E a gente vai criar esse grupinho para trocar ideia. Já criamos, na verdade, e vamos trocar ideia com... Ei, me põe lá, quero participar. Vamos ver, né? Vamos ver. Vou mandar o link tá na descrição, é só entrar lá. Não é pago? Não é pago. Caraca, presentão, eu já tô dentro. Aliás, eu já vou pôr o celular do Tatá, porque ele é melhor que eu em mensagem. Aí ele já vai aprender, já que ele vai ler tudo, né? Ele que vai ver lá. Então a gente vai criar, até pra gente também poder aprender, né? Que muitas vezes as pessoas trazem, eu consegui emitir assim, eu consegui emitir assado, consegui comprar umas milhas muito baratas. Tem gente que também vende, né? Organiza a milha pra poder fazer dinheiro, né? Tem, eu já vendi muito. É? Basicamente, eu perguntei pra vocês no que vocês são especialistas, né? E eu sou especialista em comprar passagem muito barato. Assim, eu tenho um dom de achar uma passagem muito barato. Eu quero. E assim, mas aí o que acontecia? Eu não usava as milhas. E aí eu vendia para aproveitar essas promoções. Nossa, e agora você deu uma ideia, já que eu preciso comprar passagem, vender. E onde? E você tem dica? Depois eu vou querer essa dica de onde vender as milhas, porque eu nunca vendi as minhas. Então, vender milhas, hoje em dia tá bem complicado, porque assim, as empresas aéreas estão criando cada vez mais limitações, então você precisa ter cuidado na hora de vender. E tem algumas empresas tradicionais que compram suas milhas. Maximilhas, 123 milhas, Hot Milhas. Acho que Hot Milhas e 123 milhas juntaram e tal. Mas eles estão pagando meio baixo, assim, bem baixo. Caramba! E assim, tem algumas outras estratégias, né? De vender para alguém que está precisando, né? Que vai fazer uma viagem urgente e não tem as milhas e precisa. Então, assim... Precisa de prazo para resgatar? Tipo assim, é muito longe? Para resgatar milhas em passagem? Eu nem sei essa parte. Não, se tem uma passagem que está aparecendo nos buscadores, geralmente dá para tirar. Eu nem entendo. Como eu sempre só peguei da Latam e a gente tinha esse cartão que também dava benefício, eu nem sei, porque tem são do Smile. Tem, da Gol, Smiles, tem o Tudo Azul, da Azul. E tem os internacionais também, da United, da que a gente TAP. tem acesso. Tem, a gente pode ter, mas aí já é um pouco mais... Começa a complicar um pouquinho mais, né? Tá. Esse assunto é um assunto assim que eu não sou um grande especialista de milhas, mas eu já tenho estudado bastante e a ideia desse grupo é para a gente realmente aprofundar e aprimorar e conseguir emitir mais, né? A gente podia ter até gente, eu sempre falo aqui, eu tenho grande sonho de fazer uma viagem despachados, né? Pegar um destinão aí bem legal e a gente se organizar, até pensar um ano antes, né? Porque ele vai juntando um dinheiro, faz uma aurora boreal, né? Como a Úrsula tem um sonho. Eu acho pouco provável que a gente consiga juntar muita gente para fazer. Porque mas que sejam alguns, né? Já seria legal. Ou então algum aqui no Brasil mesmo, mas a gente podia até focar e pegar pra falar, então a gente vai pegar por milha, né? E de repente fazer essa organização. Mas eu tô viajando muito com milhas pelo Brasil. Então, tenho legal. conseguido emitir bastante coisa pelo Brasil. Tô procurando, assim... Tô sempre de olho, né? Eu tenho umas milhas... Assim, é bom... Essa sua estratégia de usar só uma empresa é boa, porque você concentra e acaba que você consegue usar mais, né? Eu concentro, no caso, na Smiles. Tá. E... de vez em quando aparecem umas coisas boas. Legal. Vou ficar de olho. Já vou entrar nesse grupo. Vamos pra esse grupo, gente? Eu também vou estar lá. Então é isso. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso papo, Rê. Quero mais, que delícia. Obrigada, Teremos Foca. outros, né? A gente vai ter oportunidades aí para conversar mais, tirar mais dúvida, dar mais ideias para o nosso público. Espero que o seu público que está aqui assistindo se inscreva, vou pedir, se inscreva, né? Que curta, né? Que curta, principalmente. Por favor, os 3 Cs, né? Curta, comentem. Quem veio pelo meu canal, comenta aqui, que já me seguia, comenta aqui. Compartilhe com os amigos, quem gosta de viajar, né? E se inscreva, gente. Vamos fazer os despachados aqui crescer, né? Eu tô tão feliz de estar aqui no YouTube. A ideia é essa, né? É isso aí. Assim, a gente está trazendo os nossos ouvintes, que espero que migrem também, né? Para
pro YouTube, mas é lógico que o YouTube é uma plataforma gigante, né? E a gente está aqui para aproveitar. É isso aí. Obrigada pelo convite. Bom, e me sigam lá também, hein, gente? Você já deu os recadinhos por mim. E aí agora dá os seus, né? Claro, ó. Por favor, inscrevam-se então no canal, pra gente trazer mais viagem. Vai começar Israel, né, a nossa série. Talvez até já tenha começado, tá? Danilo, prioriza aí. A brincadeira que a gente tem o mesmo editor. E não sei quando vai sair esse episódio aqui. Sim. Não, mas é que eu fiz a brincadeira do Danilo pra agilizar. Tá certo. Mas a gente tem... serão muitos capítulos, então vem ver, tem muita coisa de viagem no ar. E o Instagram, renunes.realiza, que aí é tempo real, né? Os stories, a gente viaja de verdade aí junto. Muito obrigado, Rê. Agradecer a audiência aqui que nos acompanhou até esse momento do nosso papo. Muito obrigado. Foca na viagem. Tchau!